Segundo a Reis, capítulo de número 2, versículos de número 8 e 9. A história é super conhecida, vale a pena. A palavra de Deus se renova a cada dia. Segundo a Reis, capítulo 2, versículos 8 e 9. Então Elias tomou a sua capa, o seu manto, e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Uau! Quem aqui quer porção dobrada? Quem aqui quer dupla honra? Meu Deus e meu Pai, nós vamos compartilhar a tua palavra. Fala com a tua igreja, ministra, ensina. Espírito Santo, queremos que o Senhor Jesus seja glorificado nesta noite. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração. Deus, manifesta a tua presença, o teu poder neste lugar, a tua unção, que assim seja. Amém. Então, obreiros, desocupe as tuas mãos. Vamos receber, vamos aplaudir esta palavra. Pode aplaudir com vontade. Aleluia. Glória a Deus. Então se assenta, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar no texto. Preparados? Glória a Deus. Elias, o profeta mais velho, em final de carreira, caminhava para o final do seu ministério, e ele está agora preparando o profeta mais jovem, Eliseu, para que pudesse tomar o seu lugar, suceder Elias nesse ministério. E quando ele pergunta, gente, preste atenção, pede-me o que queres que te faça? Você percebeu que é uma pergunta aberta? Pede-me o que queres. Me lembrou de Salomão, quando em sonhos Deus se apresentou e fez essa mesma pergunta: Salomão, pode pedir o que você quiser. Se fosse você, o que é que você pediria?
pede-me o que queres, qualquer coisa, pede-me o que queres que te faça. Igreja obreira era um cheque em branco, era só preencher. Eliseu, ele tinha que tomar uma decisão. Sabe quando você se encontra numa encruzilhada e que você tem que tomar uma posição? E nós sabemos que uma decisão pode mudar a história da sua vida. Porque uma decisão não somente afeta o teu presente, mas também o teu futuro. E Eliseu, ele estava numa situação que ele tinha que tomar uma decisão. E qual foi a sua escolha? E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Por que será que Eliseu fez esse pedido? Ele queria porção dobrada do espírito que atuava sobre o profeta mais velho. Porque Eliseu sentiu a responsabilidade. Ele teria que assumir o lugar do maior profeta do Antigo Testamento. Para você ter uma ideia da importância de Elias na Bíblia, ele não morreu, ele não passou pela morte. Ele foi levado ao céu num redemoinho. E quando Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos, quem se apresentou? Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Então a responsabilidade que estava sobre Eliseu, dele dar seguimento ao ministério do maior profeta do Antigo Testamento, era tão grande que ele precisava de uma unção dobrada. Ele precisava de poder, ele precisava mais do Espírito para realizar esta obra. Lembra de Josué? Lembra de Josué? Quando Deus disse a Josué: Moisés, meu servo, é morto. E você, Josué, vai assumir o lugar de Moisés. Você fará com que esse povo entre na terra prometida. Josué tremeu na base. A responsabilidade era tão grande. Como substituir, ser o sucessor de alguém como Moisés?
Aí Deus teve até que entrar na história. Deus disse: Josué, não temas, eu sou contigo. E assim como eu fui com Moisés, eu também estarei sempre ao teu lado. Uau! Eliseu, ele sentiu o peso daquela responsabilidade. Suceder alguém como Elias, eu quero porção dobrada. Eu preciso de mais capacidade para fazer esta obra. Agora, nós vamos voltar na história, e essa parte que eu quero trabalhar mais com vocês. Nós vamos voltar na história quando Eliseu recebe esta chamada. Para começar, foi o próprio Deus que disse ao profeta mais velho, Elias: tu ungirás a Eliseu, filho de Safate, como profeta em teu lugar. Então Eliseu não foi escolhido por homem, não foi escolhido por Elias. E eu quero dizer que Deus também te escolheu desde o ventre. Deus tem um plano na tua vida, e você precisa de unção do Espírito Santo para realizar esta obra. É o Espírito, é esta unção que vai te capacitar para fazer coisas maravilhosas. Quem consegue entender isso, dá um glória a Deus. Volta comigo na história. Volta comigo na história. A Bíblia diz que Eliseu estava no campo, trabalhando, arando a terra. Vem comigo aqui em 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Deixa eu perguntar, quantas juntas de bois? 12. 12. Segura. E ele estava com a 12ª, a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa, o seu manto, sobre ele. Deixa eu explicar isso para você. O profeta daquela época, ele era identificado ou pelo seu cajado, ou pela roupa que ele usava, a sua vestimenta. E normalmente, como Elias, ele era um profeta separado, vivia isolado, ele se vestia de uma maneira rústica, com pele de animais. Lembra de João Batista? Lembra de João Batista? Ele se vestia com pele de camelo. E provavelmente Elias, ele tinha uma capa, um manto de pele de animais. Aquilo identificava o profeta. E quando, em obediência a Deus, ele encontra Eliseu, e ele estava trabalhando no campo, arando a terra,
Eliseu está lá ocupado, Elias chega, tira a sua capa, o seu manto, e o que ele faz? Quero ilustrar isso para você. Vem cá, deixa eu ver quem é que eu vou chamar. É você mesmo, Alex. É meu auxiliar, é o meu ajudante. Ele passa, tira a sua capa. Irmão, perceba os detalhes. Perceba os detalhes. Ele passa, tira o seu manto, a sua capa, e simplesmente coloca, lança sobre Eliseu. Só isso. Eliseu entendeu que ele estava sendo chamado. Porque Elias não disse nada. Ele joga a capa, e em nenhum momento, preste atenção, obreiro, em nenhum momento Elias está forçando Eliseu a segui-lo. Ele só joga a capa. Ele não obriga, larga, deixa tudo e me segue. Segura aí, profeta menor. Então deixou ele, olha o resultado de receber a capa. Então deixou ele os bois, correu, diga correu. Meu irmão, eu quero que você preste atenção nos detalhes. Ele joga a capa e continua o seu caminho. Você está lá. Está cuidando lá da terra, está arando. E ele segue o seu caminho. Não obrigou, não pressionou, jogou o seu manto e seguiu caminhando. Jesus fez o mesmo. Os discípulos que Jesus escolheu, ele simplesmente chegava e dizia, segue-me, e continuava caminhando, e eles largavam tudo e iam atrás de Jesus. Você conhece a história. E ele continua caminhando. O que é que faz lá o jovem Eliseu? Ele vem correndo atrás. Ele corre, irmãos. Ele corre atrás. Vira para a pessoa que está do teu lado. Diga assim para ela, Deus tem pressa. Você tem que tomar uma decisão. Carabachumandarabanaias. Deus está te colocando numa encruzilhada aqui nesta noite. Você vai ter que escolher. Deixa eu dizer para você, olha aqui para o pastor. Eliseu escolheu seguir o profeta. Agora pensa comigo. Se ele não tivesse feito isso, ninguém saberia quem foi Eliseu. Se ele tivesse recebido aquela capa e não tivesse nem dado bola, ninguém saberia quem foi Eliseu. Mas a partir do momento que ele recebeu e aceitou o chamado de Deus, ele passou para a história. A Bíblia relata toda a sua história porque alguém escolheu fazer a obra de Deus. Você se torna conhecido não somente aqui na terra, mas também nos céus e até pelos demônios.
Porque você está fazendo algo muito precioso para Deus. Deus tem um plano na tua vida. O jovem correu, irmão. Sabe aquele desejo de fazer a obra, que recebe uma chamada e não fica enrolando. Perceba. Em nenhum momento Eliseu disse assim: eu vou pensar. Ele respondeu assim? Vocês estão comigo aqui? Em nenhum momento Eliseu disse: espera aí que eu vou orar. Espera aí que eu vou orar primeiro. Deixa eu ir orar para ver se é a vontade de Deus. Espera aí, mas quanto é que eu vou ganhar? Quanto é que eu vou ganhar para te seguir? Qual vai ser o meu cargo? Nada disso. Ele recebeu a chamada. E o coração de Eliseu. Você crê que Deus conhece você por dentro? Quando Deus escolheu a Eliseu, Deus sabia quem ele estava chamando. Deus sabia quem era Eliseu, como era o coração de Eliseu. Deus conhece e sabe o teu coração. Deus sabe quem você é. Se o teu coração está ardendo de desejo, de vontade, hoje eu quero ver você correndo para fazer a obra de Deus, correndo cheio de vontade. Oh, glória! Volta comigo aqui no texto. Olha o que ele faz. Lançou a sua capa sobre ele, então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta. Por quê? Que eu tenho te feito. Voltou, pois, olha o que ele faz, irmãos. Olha aqui para o pastor. Eliseu não tinha plano B. Você está me escutando? O que é que ele faz? Aquela junta de bois que ele estava usando, trabalhando, arando a terra, ele sacrifica, mata os bois, com os aparelhos, com a lenha, ele assa, faz um churrasco, dá um glória a Deus, e comemora a sua chamada, comemora o seu ministério. Agora olha para cá que você vai levar um susto. Vem cá, Eliseu. Sabe esse jovem aqui? Eliseu? Ele pertencia a uma família rica. Pastor, mas como é que o senhor sabe? A família dele era tão rica, mas tão rica, tinha tanta terra, empregados, que eles precisaram de 12 juntas de bois. Não é pouca coisa não, gente. Você sabe o que é 12 juntas de bois? Para arar uma terra, a terra tem que ser muito grande. Ele era de família rica. Mas quando ele foi achado por Elias, o que é que Eliseu estava fazendo? Trabalhando. Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Você concorda comigo? Olha aqui para o pastor. Eu falei que eu ia mergulhar nessa parte aqui. Olha aqui para mim. Você concorda comigo, sendo ele de família rica, tanto que ele mata os bois, assa, faz um churrasco, se ele fez isso porque ele era dono também de tudo ali. Ele era dono também.
Mas você concorda comigo que ele poderia só estar supervisionando o trabalho, já que ele era rico, era o dono? Ele poderia só estar olhando. Quem manda aqui sou eu estou aqui para ver se vocês estão trabalhando direitinho. Quero ver se vocês estão trabalhando a terra, arando. Eu estou aqui para supervisionar, eu estou aqui para olhar. Eu sou o patrão, essas terras todas pertencem à minha família, eu estou aqui só para olhar. Mas foi isso que aconteceu? Ele não tinha medo de trabalho duro. Tem muita gente que quer ganhar, mas não quer trabalhar. Tem muita gente que está pensando em entrar no ministério como se fosse uma profissão, um meio para ganhar a vida. Tem muita gente assim. Vocês estão comigo aqui ou eu estou exagerando? Elias, quando lança a capa e chama Eliseu, Eliseu não era do tipo, como é que eu vou dizer? Não tinha onde cair morto. Não, ele era rico. Ele pertencia a uma família rica. Mas mesmo assim, olha ele com a mão na massa. Tem muita gente que se acha, né? Não, quem manda aqui sou eu. Vocês fazem, eu fico olhando. Tem gente assim, eu estou exagerando. Será que tem pessoas que, irmãos, Eliseu teve que abrir mão de muitas coisas. Não pense que foi fácil para ele, não. E tem gente que às vezes não tem onde cair morto. Quer fazer do ministério profissão. E ainda se acha o tal. Se acha o máximo. Eu quero posição. Eu quero destaque. Por isso que Deus chamou Eliseu. Eliseu não tinha medo do trabalho, não, oh glória! Ele não tinha medo de pôr a mão no arado, ele não tinha medo de trabalho duro. E ele largou tudo. Você está me ouvindo, gente? Às vezes a pessoa não tem que largar nada, porque não tem o que largar. Ela está olhando o ministério, a chamada, como algo bom para ela, porque ela vai sair e não vai deixar muita coisa para trás. Eliseu estava tão decidido, esse jovem estava tão decidido, que ele fez questão de matar os bois. Ele fez questão de queimar os aparelhos. O que é que ele estava dizendo com isso? Não tem mais volta. Não tem mais volta. Sabe aquela história de você queimar as pontes que ficam para trás? Ele queimou todas as pontes. Ele estava tão decidido a obedecer aquela chamada, que ele larga tudo. E olha ele correndo atrás do profeta mais velho. Qual foi o resultado disso? Segue comigo aqui no texto. Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, deu ao povo
E comeram. Então se levantou, seguiu a Elias e o serviu. Diga, o serviu. Irmão, é para servir. Eu costumo dizer, quem não serve, não serve. Porque você está aqui para servir. Você está aqui, repita junto comigo, eu estou aqui para servir. E quem não serve, não serve. Você serve? Quem aqui tem chamada de Deus? Os historiadores, os entendidos, você vai levar um susto. Dizem que Eliseu serviu o profeta mais velho durante 6 anos. Ele ficou conhecido como aquele profeta, como aquele ajudante, aquele auxiliar, que deitava água nas mãos de Elias. Ele estava sempre, vem cá Eliseu, vem cá. Irmãos, ele estava sempre colado no profeta mais velho. Ele não largava por nada. Onde o profeta Elias ia, Eliseu estava grudado. Quando estava chegando aquele momento, devolve aqui a minha capa. Você está me seguindo? A capa. Eu estou com o manto, dá um glória a Deus. Quando estava chegando aquele momento de Elias ser arrebatado, ser levado para o céu, ele chega para o profeta mais jovem e diz assim para ele: Eliseu, eu vou te deixar aqui em Gilgal, porque Deus está me mandando a Betel. Então você fica aqui. Não precisa me seguir. Tá? Não precisa mais me seguir. Tá bom? Você entendeu? Não precisa mais me seguir. Eu estou indo para Gilgal. Né? Estou indo para Betel. Irmãos, nós não ensaiamos nada. Ele nem sabia que eu ia chamar ele. Como é que ele sabe, né? Ele está me seguindo. Fica aqui, rapaz, você não precisa mais me seguir. Deus está me mandando lá para Betel. Você fica, não precisa vir atrás de mim. Vive a tua alma, vive o Senhor teu Deus, que eu não te deixarei. Mas você fica aqui agora, em Betel, não precisa vir atrás de mim. Você está há 6 anos me seguindo, fica aqui, não precisa me seguir. O Senhor está me mandando agora lá para Jericó. Fica aqui em Betel, tá? Estou indo, Deus te abençoe. Camarada parece grude, né? O profeta mais velho estava testando o desejo real do profeta mais novo. Se ele realmente queria dar continuidade, ser o seu sucessor no serviço profético. Ele só estava testando por 3 vezes. Fica aqui agora porque Deus me mandou para o Jordão, tá? Não precisa me seguir não. Deixa eu dizer isso para você, irmãos.
Veja com quem você está andando. Veja a quem você está seguindo. Você sabia que por associação de você estar perto de uma pessoa ungida, você também recebe desta unção? A unção que estava sobre Elias, só de Eliseu já está caminhando junto, associado, grudado. Ele também estava sendo abençoado. Quando eles chegam diante do Jordão, o que é que Elias faz? Ele tira a sua capa, ele dobra a capa, está diante do Jordão os dois, e tem lá um rancho de profetas, uma escola de profetas, uns 50, só observando de longe, só observando, esperando aquele momento que Elias seria tomado. E eles estão lá olhando. Aí eles param diante do Jordão. O que é que Elias faz? Toca com o seu manto nas águas do Jordão e o Jordão se abre. Dá um glória a Deus. Você crê que tinha unção nesse manto aqui? Você crê que o fato desse manto estar em contato com o corpo ungido de Elias, essa unção também era uma extensão, passou como Jesus, né? Que as pessoas se lançavam, se jogavam, nem precisava tocar em Jesus, bastava tocar no seu manto. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Ela não tocou em Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus. Só que as vestes de Jesus estavam ungidas. Dá um glória a Deus. Lembra de Paulo? Lembra de Paulo? Que os lenços e aventais se levavam do seu próprio corpo. Eram levados aos enfermos, aqueles que tinham espíritos malignos, e todos eram curados. Você conhece essa história, sim ou não? Gente, olha aqui para o pastor. Não coloca Deus dentro de uma caixinha. Tem muito crente que limita a Deus. Coloca Deus dentro de uma caixinha e diz assim: Deus, tem que ser desse jeito aqui, ó. É assim que o Senhor tem que fazer. E fica limitando a Deus como se Deus não tivesse liberdade, como se Ele não fosse soberano. Deus age e faz do jeito que Ele quer. Quando o Jordão se abre e que os dois passam a seco, chegam do outro lado, pede-me o que você quiser. Pede-me o que queres que eu faça. Pode pedir, cheque em branco. Cheque em branco. O que você pedir, pode pedir. O que é que ele pede? Porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Para ocupar esta função de profeta no teu lugar, eu preciso me capacitar, eu preciso de unção, mais unção. Porque aqueles tempos eram terríveis, irmãos. Chegou até um momento que Elias desanimou, fugiu para o deserto, pediu a morte. A idolatria, aquele tempo era muito difícil. E Eliseu sabia disso, que ele precisava de porção dobrada. E ele não largava o profeta
por nada. Ele tinha o profeta como seu pai espiritual. Dá um glória a Deus. Agora, aprenda o que o pastor vai te ensinar. Ele pede porção dobrada, porque esse era o direito do filho primogênito. Ele estava dizendo: Elias, meu pai espiritual, eu quero porção dobrada como herança do teu espírito, eu quero herdar o dobro. E como é que funcionava isso? Olha aqui para o pastor, como é que funcionava? O filho primogênito, ele tinha esse direito de receber 2 partes. E os demais filhos, 1 parte. Deixa eu explicar. Vamos imaginar que um pai tivesse 4 filhos. 4 filhos. Como é que ia ser distribuído a herança? O pai pegava o que ele tinha, a sua herança, ele tinha 4 filhos, e ele dividia por 5. O primogênito pegava 2 partes, e os demais filhos pegavam 1 parte. Por que que eu sei que Eliseu tinha Elias como seu pai espiritual? Porque quando eles são separados, que vem aquele carro com cavalos de fogo, e separam os 2 profetas, o que é que Eliseu diz? Meu pai, seus cavaleiros. Ele tinha Elias como pai. Então ele estava pedindo porção dobrada, como um filho mais velho. Tinha outros profetas? Tinha. Só que ele se considerava o sucessor. Quem entendeu a explicação aqui, dá um glória a Deus. Então ele está requerendo algo que para ele é importante. Talvez para você, pastor, não vou no culto de quarta-feira. Quarta-feira buscar Espírito Santo, buscar unção, poder. Quarta-feira para quê? Não, isso é coisa do passado, Espírito Santo. Eu quero te lembrar, que o Espírito Santo é Deus. Ele faz parte da Trindade. É Pai, Filho, Espírito Santo. Quando você busca o Espírito Santo, Ele é a fonte de todo poder. Ele é a fonte de toda unção. Então não despreze o Espírito Santo. Quando ele dobra a capa e toca nas águas do Jordão, e o Jordão se abre, os 2 passam. Pede-me o que queres que te faça. Eu quero porção dobrada. Você me pediu uma coisa difícil. Por que era uma coisa difícil? Porque o profeta Elias sabia que só Deus poderia atender esse pedido. Como é que ele vai dar algo que ele... Irmãos, eu tenho aqui, Tem 2 aqui? Tem. Eu tenho 2 garrafas de água. Aí você chega para mim e me pede 4, o dobro. Como é que eu vou te dar 4 se eu só tenho 2? Não, mas eu quero porção dobrada. Não, mas eu só tenho 2. Como é que eu vou te dar 4? Você está me pedindo uma coisa difícil. Só Deus pode fazer isso. Só Deus opera esse tipo de milagre. Só Deus pode te dar essa unção dobrada. Não sou eu. Mas vamos fazer o seguinte. Se me vires, quando eu for tomado da terra, fica de olho. Se me vires, fica atento. Assim será. Se você piscar, você vai perder a bênção.
Irmão, parece-me que eu estou vendo Eliseu ali grudado, 50 profetas ali, tudo assistindo, Eliseu colado, aí de repente, carro, do quê? Fogo, cavalos de... Por que carro e cavalos de fogo? Por quê? Porque Elias, ele era e ficou conhecido como profeta do fogo. A história dele só tinha que terminar desse jeito. O profeta do fogo. E lá vem carro e cavalos de fogo e separa, passa no meio. Olha aqui para o pastor. Chegou a hora da separação. Você está me entendendo? Chegou a hora de você assumir a tua posição. Chegou a hora de você deixar o velho e começar a agir no novo que Deus tem para a tua vida. Deus quer uma separação. Não fique preso a coisas do passado. Deus tem algo novo a realizar na tua vida. Rabachuri cantanaias. Deus vai fazer uma coisa grande. Deus vai te dar dupla honra. Deus vai te honrar como nunca te honrou antes. Tome a decisão certa. Quando ele sobe naquele redemoinho, gente, presta atenção, tem gente que fala, ele subiu numa carruagem de fogo. Ele não subiu numa carruagem de fogo. Lê o texto, você vai encontrar lá 2 vezes, dizendo que ele subiu num redemoinho. Aquela carruagem só foi para separar os dois. Quando ele está subindo, o que aconteceu? Sabe aquele manto? Sabe aquele manto quando ele está subindo? O homem está subindo, o que aconteceu? Sabe aquele manto? O manto do profeta maior, o manto de Elias, o manto da unção. Quando ele está subindo, aquele manto... E esse paletó está ungido mesmo. Ei, Deus está te colocando numa encruzilhada hoje. Está na hora de você tomar uma posição na tua vida. Você é escolhido desde o ventre. Deus tem um plano a realizar com você. Não fique pensando, mas será? E se de repente, deixa eu orar, deixa eu pedir um sinal, deixa eu consultar um profeta. Deus te escolheu desde o ventre, te separou e te colocou como profeta das nações. Chegou a hora de você tomar sua posição. Pega o manto da unção, se coloque em pé aplaudindo o nosso Deus bem forte.